Olá, meu nome é Tarananda e eu estou aqui para lhes falar sobre o Tantra, uma tradição muito antiga que tem várias linhas, da quais a mais importante é o Kaula Tantra, exposto pelo grande mestre Abhinavagupta no século X da Era Moderna. Reconheço que é um pouco difícil falar sobre um tema tão vasto e complexo em 10 ou 15 minutos. Então minha intenção ao gravar este vídeo é pôr em reflexão alguns pontos importantes para lhes dar uma visão do verdadeiro Tantra. Existem várias tradições dentro do Tantrismo, que podem ser agrupadas em duas grandes linhas, as linhas Shaivas e as linhas Shaktas. No primeiro caso, o absoluto ser divino é reverenciado como o Senhor Shiva, e no segundo, como a Mãe Shakti, o poder feminino do cosmos. Em verdade, em ambos os casos, o ser divino reverenciado é o mesmo e único, sendo visto em dois aspectos diferentes e referidos pelos termos Sat, Chit, Ananda, que significa Sat, verdade, Chit, consciência, e Ananda, bem-aventurança, que significam a natureza última desse ser, que é um ser infinito, eterno, princípio único e a única realidade. Na tradição que me baseio, a tradição Shakta, esse ser é denominado Maheshvari ou Mahadevi, a grande deusa, a grande mãe, cuja natureza é se manifestar para dar a vida ao cosmos. Ela, que é imaterial e pura vibração no vazio primordial, nós denominamos Vritti Spanda Shakti. Ao se manifestar, esse ser infinito, campo consciencial de natureza além do espaço-tempo, se dissocia em dois aspectos. O aspecto masculino, que nós denominamos Shiva, a consciência estática e transcendente do cosmos, e o aspecto feminino, que nós denominamos Shakti Kundalini, ou Titrupini, a consciência dinâmica e imanente no cosmos, que ela manifesta, ela nutre e ela dá a vida. Essa manifestação é descrita por uma teologia que é uma grande cosmogonia, exposta em 36 tattvas. Esta cosmogonia é denominada Abhasavada, termo que significa reflexão sobre o grande esplendor que é o cosmos, na qual Maheshvari é apresentada como um ser assexuado que contém em si os elementos masculino e femininos. O primeiro é denominado Shiva, como nós já mencionamos, e permanece transcendente como o princípio da consciência estática. O segundo é denominado Shakti, que é o aspecto da consciência dinâmica, que é imanente no cosmos como a sua essência, a sua alma. O ritual tântrico tem por objetivo vivenciar a reunião desses princípios dissociados, o princípio masculino e feminino, através do homem e da mulher, que no ritual representam respectivamente Shiva e Shakti. É justamente esse ritual, denominado Maituna, que faz do Tantra uma das mais controvertidas tradições espirituais da Índia Antiga, pois este rito é uma cópula, altamente erotizada, ainda que seu objetivo não seja o prazer e a luxúria, e sim a geração e a vivência das vibrações primevas da criação da vida, os Vritti Spandas, tanto no corpo sutil quanto no corpo material dos participantes que o manipulam durante o rito sagrado do Maituna. A razão da controvérsia é óbvia e reside na visão distorcida que a maioria das religiões tem da sexualidade e da cópula, que elas veem como um impedimento para a realização espiritual e um pecado capaz de tornar a concepção tão impura que seu fruto já nasce com o pecado original. Evidentemente, essa é uma visão distorcida que nós humanos temos, e que as igrejas colocam sobre nós, e aceitar essa distorção como uma verdade é o mesmo que dizer que a divindade suprema cometeu um erro, um equívoco, ao nos criar como seres sexuais. Será que a percepção humana se sobrepõe à inteligência da divindade suprema? Eu não creio. Ou será que a macularização do ato sexual foi criada pelas igrejas como uma forma de dominação e manipulação dos seus devotos através do conceito de pecado e a venda de absolvições? Reflitam sobre isto, porque quando uma pessoa vê pecado ao realizar uma função divina e natural do corpo e da alma, como é a sexualidade, ela equivocadamente acaba se sentindo pecadora, pequena e indigna da presença da Mãe Divina que habita o seu coração. Assim, as portas da espiritualidade se fecham para ela, e isto é muito ruim, porque a origem da sexualidade e da espiritualidade é a mesma, e se por preconceito você rejeitar a sexualidade, você também estará rejeitando a espiritualidade, pois você não pode ter uma sem ter a outra. A origem das duas é a mesma, é a Kundalini. O Tantra vem para mostrar e restabelecer essa pureza, e essa naturalidade, a naturalidade e a pureza da vida comum.
Porque não pede o ascetismo, ele pede sabedoria e liberdade. Pede também para que ele não seja confundido, né, com a arte do Kama Sutra, que é a arte do sexo prazeroso. Uma arte muito comum em vários pontos da Índia no passado e mesmo no presente, e que muitos aproveitadores confundem com o Tantra, usando o Tantra como uma bandeira para promover seus negócios eróticos. Tantra e Kama Sutra não têm nada em comum. Em verdade, os mestres tântricos, eles eram tão sérios quanto ao ritual de Maituna, que não praticavam sexo socialmente. Eles eram celibatários e, portanto, não se casavam e não constituíam família. O ritual de Maituna sempre foi considerado um sacramento e somente era realizado em conformidade com a liturgia tântrica. Entretanto, qual é a diferença entre uma Maituna e uma cópula social, uma cópula comum, um ato sexual comum? A diferença é que no Maituna, o casal divide o amor divino de seus corações para vivenciar as vibrações primeiras da criação, com muito prazer. E no ritual social, no sexo social, né, que não é um ritual, eles usam um ao outro para sentir somente prazer. Outro ponto que causa alguma controvérsia é a divisão do tantrismo em dois grupos, denominados respectivamente Vamachara e Dakshinachara, quanto à natureza do ritual. A causa dessa controvérsia reside na confusão semântica entre as palavras sânscritas Vama e Vama, que significam respectivamente esquerda e mulher. Assim, Vamachara significa um conjunto de tradições tântricas em que o ritual de Maituna é realizado com a presença de uma mulher, que tem um papel importante por representar no microcosmos o que a Shakti representa no macrocosmos. Por isto, não existe a dicotomia de Tantra de mão esquerda ou Tantra de mão direita, de Tantra negro ou Tantra branco. Mesmo porque a diferença entre bem e mal está na intenção de quem pratica qualquer que seja o ritual e não na liturgia que ele usa no mesmo. Vamachara é a linha em que o ritual pede uma sacerdotisa, que representa o aspecto feminino de forma explícita, ao invés da linha Dakshinachara, onde o feminino é implícito e a presença da mulher não é requerida. Em verdade, o ritual da linha Dakshinachara é mais uma meditação devocional do que um ritual tântrico na acepção da palavra. Por outro lado, sob o aspecto etimológico, a palavra Tantra vem da raiz verbal Tantri, significando aquilo que expande o conhecimento e a compreensão, e sugerindo que a compreensão da nossa natureza sutil ou espiritual deve ser obtida não nos livros e nos debates filosóficos, mas na prática ritualística da magia, onde a união do masculino com o feminino, né, onde nesta união do masculino com o feminino, os aspectos sutis da fisiologia espiritual são vivenciados de forma pura e completa. Entretanto, o Tantra é um caminho difícil, um fio da navalha, que somente deve ser praticado pelos que já não mais se deixam tocar pelo desejo e a luxúria, porque senão a consciência é levada para fora, para o exterior, enquanto em verdade ela deve ser no ritual interiorizada. Assim, o Maituna como rito deve ser praticado como uma forma de yoga, que busca a unicidade primordial entre a imagem de Shiva e Shakti que existe dentro de cada um de nós, como essência daquilo que nós somos, o nosso verdadeiro eu real. Como fruto de meus estudos, eu escrevi um livro sobre o Tantra, onde exponho a visão mais profunda e pura do Tantrismo. Este livro foi publicado pela editora Madras e tem por título Kaula Tantra, a arte do ritual e da magia. É um livro escrito para todos que querem conhecer o verdadeiro Tantra em conformidade com os ensinamentos de Abhinavagupta. Ao compor o texto, me preocupei por uma linha pedagógica e por isto eu o dividi em 4 partes. Na primeira parte, abordei a origem histórica do Tantra, de suas diversas tradições, linhas ou escolas. Na segunda parte, abordei a ciência do Tantra, seus princípios, sua teologia e sua cosmogonia. Na terceira parte, fiz uma abordagem dos vários aspectos sobre os rituais em geral, incluindo a reflexão sobre os elementos ou upacharas usados nos ritos ou pujas, tais como o uso do incenso, da lamparina votiva, da purificação e sacralização do corpo e do espaço ritualístico, etc. Além de uma reflexão sobre as iniciações tântricas. Nesse aspecto, eu ponho em reflexão que, além do Maituna, o Tantra tem outros ritos que nos trouxeram chaves ou linguagens de poder, tais como o uso dos mantras, mudras, o controle do fogo interno ou Pranavriti Spanda, né? E o que muito acrescentou à ciência do Hatha Yoga. Em verdade, a ciência do Hatha Yoga trabalha com esses elementos.
Na última parte, eu faço uma abordagem do ritual secreto do Maituna, também denominado por Abhinavagupta Rahasya Puja, em todas as suas nuances, expondo todo o seu erotismo sagrado, que eu descrevo em uma linguagem que em nenhum momento tornou-se vulgar, tal como pede o caminho sagrado do tantrismo. Eu creio que por hoje é tudo o que eu gostaria de dizer. Agradeço a todos pela atenção e desejo que a Mãe Divina em meu coração consagre a presença dela em vossos corações. Om Svaha.